Hoje o Mais Saúde entra na sua casa para fazer uma pergunta. Quantas frutas você come por dia? Quantas frutas diferentes você come por dia? Olha aqui essa mesa. E muito difícil alguém comer pelo menos 3 frutas diferentes ao dia. Pelo menos. O ideal seriam 5, mas eu nem peço isso até para o meu paciente, porque realmente o sonho de consumo seria esse, mas pelo menos 3. E não vamos considerar o tomate fruta, não. Eu quero considerar, assim, fruta, o que nós aqui no Brasil consideramos frutas. Então, vamos lembrar o que a palavra de Deus nos traz logo no início de Gênesis, no capítulo 1, logo no início. O que Deus fez para nós comermos, né? Está lá no 3º dia e Deus simplesmente diz assim: a terra faça brotar a vegetação, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que sobre a terra deem frutos com a sua semente. Olha que interessante, né? Que sobre a terra deem frutos com sua semente, segundo a sua espécie. E assim foi. A terra produziu a vegetação, ervas que dão a semente de sua espécie e árvores que dão fruto com a sua semente, segundo sua espécie. Então, a primeira coisa que nós temos aqui na palavra de Deus, na Bíblia, que é o nosso guia, né? É o nosso manual correto de uso desse corpo que é templo do Espírito Santo, já está falando que 80% do que nós comemos deveria ser de legumes, verduras e frutas. Mas assim, é para comer uma fruta, por exemplo, uma maçã, um cacho relativamente pequeno de uva, uma pera, uma ameixa, não é um abacate inteiro. O pêssego, a caixa inteira de pêssego, a melancia, meia melancia. É a diversidade e a qualidade. Mas uma coisa é certa, aquilo que a gente não contabiliza, nós não conseguimos realmente entender como é que estamos vivenciando. Então, vou convidar vocês a irem lá no site da nossa clínica, né? Clínica Savioli. Vocês estão vendo aí como é que é a parte aonde quando vocês clicam, quando vocês entram, vocês vão dizer, Dr. Roque e eu. Aí eu digo assim, vai lá para o meu lado. Entra lá e o que você vai ter? Tá vendo ali onde eu estou apontando? Tá escrito o quê? Planilhas. Aí você vai nas planilhas e você vai baixar o nosso recordatório alimentar. Porque esse recordatório, ele é fantástico e todo paciente, quando ele chega no consultório, ele leva a primeira coisa, quando ele marca a consulta, ele vai receber esse recordatório e ele é convidado a preencher durante uma semana, mas é uma semana que pega o fim de semana também. Porque aí é que normalmente mora o perigo, né? Eu sempre digo que final de semana é quando a gente menos anda e mais come. Bom, e aí o que você vai fazer? Dá uma olhadinha nesse recordatório. As pessoas ficam com preguiça de preencher um recordatório quando tem que colocar gramas, porções. Lá não, é só a qualidade do alimento. Então você vê que tem o dia da semana, aí você tem naquele dia que você está preenchendo a possibilidade de fazer todas as refeições. Não é que você seja obrigado a preencher tudo aquilo. Você simplesmente vai me mostrar como foi aquele dia que você comeu. E é muito interessante porque acontecem várias situações, mas a situação clássica, e quem já foi meu paciente ou está ainda em tratamento e está me assistindo, sabe o quanto isso é verdadeiro. O povo chega e fala assim, doutora, mas eu tive uma semana tão atípica, justamente nessa que eu tive que preencher o recordatório. Não é que ela foi atípica, é que você contabilizou. E aí você, assim, prestou atenção naquilo que você comeu. E por que eu estou convidando a preencher esse recordatório? Porque nos intervalos, caso você sinta fome,
é o horário favorito para você comer uma frutinha. Então, de manhã, será que eu estou comendo uma frutinha? Será que eu estou tomando aquele meu suco de couve, que já vai contabilizar a minha maçã e já vai contabilizar uma verdura, né? Depois, vamos supor que, não, eu não sinto fome entre almoço e, entre o café da manhã e o almoço. Mas no almoço, vocês lembram que no programa passado eu mostrei como é que era a nossa mesa lá de casa, que tem uma fruteira, e naquela fruteira tem uma segunda pequenininha que tem tomatinhos, porque o tomate, de fato, aqui no Brasil ele é considerado algo assim, dentro dos legumes, né? E na Europa, quando você vai pela primeira vez, você olha e você vê aquela bancada linda de frutas maravilhosas e está lá o tomate. E aí você pergunta, mas o que o tomate está fazendo aí? É uma fruta. E aí, quando você pega aquele tomatinho pequenininho, delicioso, e você põe na boca, você vai ver que ele é docinho. E qual a vantagem? Você começando a comer um tomate, por exemplo, assim, enquanto você está esperando colocar a refeição à mesa, você lembra de uma postagem que eu fiz no meu canal do YouTube? Lá eu fiz um post muito interessante, onde tinha um artigo científico mostrando que quando você come 90 gramas de tomate antes das refeições, você emagrece. E que são 90 gramas? Dá uma olhada. É praticamente um tomate apenas. Então, são pequenas coisas que a gente vai observando, que se a gente toma como meta, como hábito, nossa, por exemplo, você pegar uma laranja, né? Deixa eu pegar essa mais madurinha. Por exemplo, você pegar uma laranja, descascar, picar e deixar um pouco daquela polpa branca que retira metal pesado do corpo e começar almoçando com ela. Olha que beleza, você já está ingerindo a vitamina C necessária para até você absorver o ferro, lembrando que não tem só a vitamina C aqui. E depois assistam um programa que eu vou gravar falando de enxaqueca, porque essa família da laranja, que é laranja... cadê meu limão? Faltando meu limão aqui, meu limão de casca verde. Bom, tudo bem. Limão, mexerica, né? Enfim, tem o limão siciliano, que eu não gostaria de usar de experiência, né? De exemplo, e sim aquele limão verdinho. Mas então, essas famílias, essa é uma família chamada citrus. Não tem nada de cítrico, não tem nada de ácido. É a família que chama citrus. Então, essa família tem um componente, né, chamado octopamina. E essa octopamina, nós vamos conversar com ela quando eu fizer o programa, tá? E surgiu o limão, gente, me dê aqui. O programa é assim, né? Vamos lá. Aliás, quero aproveitar e agradecer, gente, quem nos forneceu para variar todas essas frutas lindas e orgânicas, é a querida Luciana, que eu sempre falo dela, gente. Tá aí, né, na telinha, como que você entra em contato, onde que é, telefone. E quero fazer um agradecimento, porque todas essas frutinhas depois vão ficar aqui de presente para a comunidade Canção Nova. Mas então, para que eu quero aquele recordatório? Para você anotar. Começa a anotar e depois me manda um e-mail. tvc.saopaulo@cançãonova.com e você vai me dizer quando você começou a anotar quantas frutas você comia por dia. E quando você percebeu que não estava comendo pelo menos 3 frutas diferentes por dia, se você começou a mudar o hábito, porque você começou a registrar. Então, são pequenas dicas que nós vamos dando ao longo do programa e vou falar mais de umas planilhas que eu disponibilizei para vocês lá no site do consultório, que são as que eu disponibilizo para os nossos pacientes. Então, um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo Mais Saúde.